Que saudade! Voltei, como é que vocês estão, gente? Bom, a gente já tá naquela época, começo do ano, cada vez eles estão começando mais cedo e tirando o nosso sono. Tá difícil, hein, Globo? O Big Brother vai começar agora dia 12, de forma oficial. Não oficialmente no dia 9, por conta dessa dinâmica que eles colocaram das casas de vidro. Vão ter aí uns programas especiais, mas bom, bora falar de tudo isso. Esse vídeo é para falar sobre a especular, os camarotes e os veteranos que estão aí saindo, que a gente só vai saber de forma oficial na estreia. A Globo já divulgou isso. Eu não gostei. Eu não gosto quando fazem isso na Fazenda. Eu acho que eu já tinha falado isso quando eu comentei na Fazenda no ano passado, a estreia. Eu prefiro que soltem antes a lista pra gente já ter os nomes ali, já ficar acostumado, já ficar hypando, já pensar isso vai fazer isso vai fazer aquilo. Eu acho que até em termos de marketing ajuda muito eles, porque gera toda essa conversa sobre os nomes e tal, na mídia, divulgando matérias e coisas assim. Eu não curto muito anunciar na estreia, mas é uma estratégia que eles fizeram esse ano, para os nomes não vazarem nas casas de vidro. Eu achei... eu entendi, não gostei, mas eu entendi. Também vou falar um pouco sobre as dinâmicas aí, as que eles já anunciaram, e especular as que eles não anunciaram ainda, porque diz o Tadeu que tem uma super surpresa na estreia. Vamos ver, mas enfim. A primeira dinâmica que eles já tinham falado há muito tempo, desde o ano passado, é a história das casas de vidro, que nós, o público, poderemos escolher todo o elenco pipoca do Big Brother 26. O que vai ser feito, já estão montadas aí, 5 casas de vidro, uma em cada região do país. E vão ter 4 pessoas dentro dessas casas, a gente vai escolher um homem e uma mulher de cada casa. Ou seja, no final vão ser 10 pipocas que vão ser os escolhidos e vão direto pro elenco oficial do programa. O que eu achei disso? Acho que depois do fiasco do ano passado, que foi muito ruim o 25, e a gente sabe que sempre quando é muito ruim, eles se mexem pra mudarem alguma coisa, ou muitas coisas. Já aconteceu no 19, e aí a gente teve a inclusão dos camarotes no 20, e aconteceu de novo do 23 pro 24, que eles tentaram um voto pra ficar, e umas outras dinâmicas assim, incluíram coisas novas, como eles já não mudavam fazia um tempo. Agora também. O 25 não foi bom, foi muito ruim em termos de repercussão também. E aí eles se coçaram pra, agora sim, estão fazendo mundos e fundos. Essa casa de vidro e a questão do público poder escolher é uma dessas coisas. Muita coisa me cheira um pouco de desespero, assim, sinceramente. Eu não diria que essa é uma delas, mas eu acho que é uma estratégia, primeiro de marketing, no sentido de tipo, ai, tudo tá nas mãos do público, vocês têm mais poder do que nunca agora. E é uma estratégia pra, assim, deu errado, não é culpa da gente, foram vocês que escolheram, tipo, aí eu não sei. E essa questão da gente poder escolher me preocupa um pouco, porque se você pegar, por exemplo, as últimas 4 vezes onde a gente pôde escolher e teve esse poder de decisão de escolher participante para entrar no programa, que foram no 24, entrou o Davi e a Isabelle, e no 25 a Delma, que era a sogra, e o genro dela. A única pessoa que realmente rendeu alguma coisa foi o Davi. A Isabelle foi uma péssima escolha, não rendeu nada. Ficou lá, beleza, falou da cultura dela, mas foi só isso, conversava com o Grilo, a péssima participante. E a Delma, todo mundo lembra da época, todo mundo falando, ai, a mulher mais velha, a sogra, fumante, que vai beber nas festas, lembrava da Dona Geralda, olha no que deu. E o Guilherme também, pra mim, foi uma promessa que nunca se cumpriu lá dentro. Então, o nosso histórico não é muito bom com essa questão de escolher pessoas, assim. Veio uma que rendeu muito e acabou ganhando o programa, que foi o Davi, mas em contrapartida os outros 3, nossa senhora. Eu não sei o que vai sair disso, tô ansioso pra ver essa questão aí do especial. Nesses programas especiais que vão passar amanhã e sábado, eles vão mostrar o dia a dia nas casas. E, aliás, amanhã é o Big Day, onde eles vão mostrando aí ao longo da programação o nome dos 20 que vão estar nessas casas de vidro. Minha única preocupação nessa dinâmica é... beleza, 5 casas de vidro e parece que vai ter a transmissão ali das 10 até as 11 da noite, ou das 11 da manhã até as 10 da noite, um negócio assim.
que é o horário que os shoppings estão abertos, aí onde ficam as casas. Mas o meu problema com isso é beleza. A galera que mora nesses lugares vai engajar. Por exemplo, eu aqui provavelmente vou ficar, como eu moro no Rio Grande do Sul, eu vou ficar muito mais atento no que os meus conterrâneos ali estão, o que a casa está acontecendo na casa de Porto Alegre. Claro que como a gente cobre o programa e eu tenho aqui pro canal, eu vou tentar ficar atento nas 5. Só que esse é um problema. Pro telespectador casual, ficar atento ao que está acontecendo em 5 casas é muito difícil. Muita gente talvez acompanhe uma ou duas e vai largar a mão disso e vai acabar nem se envolvendo na escolha dos outros. Tipo, imaginar que a pessoa vai votar em tipo, sei lá, 10 pessoas diferentes é muito... sabe? Não vai acontecer. Então o meu medo é esse, tipo, vão votar com afinco e tendo critérios ali, escolhendo uma ou duas casas, que é onde a galera tá mais prestando atenção, e as outras vão ficar, tipo, largadas, assim, e vai acabar entrando um povo nada a ver. O meu medo é esse. Mas é esperar pra ver também. A revelação dos escolhidos vai ser feita no domingo, depois do programa do Hulk e antes do Fantástico, se eu não me engano. Acho que o Tadeu vai entrar ali ao vivo pra anunciar quem o público escolheu. A outra dinâmica, que eles não deram mais detalhes, mas que também já tinha sido falada desde o ano passado, é o tal laboratório, que até estava na chamada do Big Brother, que aliás foi a única, né? Que eu achei que o marketing deles pecou muito esse ano, porque era pra estar tendo muito mais coisas, e na TV que eu lembro só passou essa chamada do Tadeu no laboratório. O resto é tudo informaçãozinha que eles ficam soltando nesses videozinhos com o Tadeu bem roteirizado, bem teatralizado, que eu acho que não combina muito, mas enfim. O laboratório barra substituir jogadores ali, que seria a dinâmica que eles tentaram encontrar para cortar as plantas. E quem assistiu a Fazenda do ano passado sabe que talvez não vá funcionar muito bem do jeito que eles estão querendo, mas o intuito a princípio é esse. Eles não deram mais detalhes dessa dinâmica, a gente não sabe ainda qual vai ser o critério de escolha para a galera poder ser substituída, por quem a gente vai poder substituir eles. Eu acredito que essas pessoas das casas de vidro que não foram escolhidas para entrar, eu acredito que os 10 vão ficar nesse tal laboratório por 3 semanas, talvez um mês ali, e a gente vai poder substituir alguém por eles. O que na realidade já é meio contraditório, porque assim, se for isso mesmo, se essas pessoas, esses 10 que vão ficar no tal laboratório já não foram votados de começo, porque o público escolheu outras pessoas, faz muito sentido você querer substituir alguém por eles? Ou a Globo foi atrás de mais 10 pessoas, por exemplo, não vão ser esses 10, consideramos aí hipótese, talvez não sejam esses 10 que não foram escolhidos, sejam outras pessoas novas. E aí como é que a gente vai sentir, vai ver, tipo, vai ser substituído por quem? É a gente que vai escolher quem vai substituir, tipo, quem entra no lugar da pessoa que tá saindo também. Como que a gente vai saber se essa personalidade é interessante pra estar lá dentro? Então é muita coisa aí que não tá clara ainda, eles não explicaram direito, e é uma dinâmica que, a princípio, eu gostei muito, porque, caramba, é uma das coisas que a gente mais reclama todo ano. Sempre tem alguém dentro da casa que não tá rendendo nada. O meu problema com isso é a mesma coisa que a gente viu acontecendo na Fazenda. Qual é o critério que vai ser usado para colocar essas pessoas ali? Porque a gente já viu na Fazenda que a torcida conseguiu sequestrar a dinâmica e enfiar alguém lá e eliminar essa pessoa que não era uma planta, que era uma das pessoas, inclusive, que mais fazia o jogo interno da casa ali dentro render, porque era alguém que estava contra o favorito. Então, talvez seja um tiro no pé, no sentido de que a gente vão acabar tirando pessoas que fazem o programa acontecer lá dentro, independente de lado, estar junto de favorito ou não, porque a gente sabe que a galera vota, a maioria da galera vota, no amor, ou no ranço, no amor por uma pessoa e no ranço por outras que estão contra ela. Então, eu quero saber o que eles vão tentar fazer para burlar essa parte, assim, das torcidas, no caso, talvez estragando a dinâmica. E outra coisa que eu tô muito intrigado é quanto tempo a gente vai poder substituir. Porque beleza, 2 semanas, até 3 semanas, ok. Agora eu acho que passou de um mês, faz sentido você tirar alguém que já tá lá dentro e colocar uma pessoa nova? Historicamente, acho que tem casos de vidro que aconteceram aí depois de, sei lá, 1 mês e meio de programa, mais ou menos, dos Big Brothers bem antigos. Acho que, inclusive, no 9, quando eles colocaram isso, já tava na metade do programa. Lembra quando entra a Mayra Card, briga com uma galera lá, enfim, foi onde a gente conheceu ela.
Acho que depois, se eu não me engano, foi depois de 1 mês e meio de programa. Mas eu acho que hoje em dia a galera ia chiar muito, até porque essa pessoa não ia ter tanto tempo pra mostrar a personalidade dela pra gente, já ia ter que entrar muito mais acelerada. Eu acho que tem que ter um tempo aí até onde isso possa ser feito. Mas é mais um detalhe que eles não anunciaram ainda, a gente vai ver na estreia também, provavelmente. Ainda tem a tal surpresa que o Tadeu andou prometendo. Ele prometeu isso em vídeo, prometeu isso em entrevista no Splash Wall, em tudo quanto é lugar. Que tem uma dinâmica que é a maior, que eles não deram detalhe nenhum ainda, não falaram o que é, que só vão revelar na estreia. Posso ser sincero? Eu sou muito pessimista quando o apresentador ou o diretor do programa, tanto de Big Brother quanto de Fazenda, de reality show no geral, vem com essas coisas de vai ser o maior, é o maior elenco, é a maior surpresa, é o maior não sei o quê. Porque eles estão ali pra quê? Pra hypar o programa, pra vender o peixe deles pra gente, pra fazer a gente assistir o programa. Então, eu não me convenço muito. Tipo quando o Tadeu disse, tanto na entrevista pro Splash Wall quanto na Ana Maria, quando ele foi lá divulgar o programa, de que a lista dos camarotes dos veteranos era incrível, que não tem como colocar defeito. Ele já tinha visto a lista. Acredito, não muito, porque, de novo, ele é o apresentador, ele tem que vender o peixe do programa. Ponto. Eu acho que sim, existe um esforço em fazer um elenco que seja bom, mas a gente sabe que muitas vezes não acertam. Principalmente o Big Brother, que é um dos maiores, um dos maiores déficits deles, digamos assim, é geralmente a questão do elenco. Muitas vezes eles não acertam. Ano passado foi um grande exemplo, né? O 23, o 22, o 19. Nos últimos anos tem sido bem difícil. Mas o que pode ser uma surpresa tão grande se ele, a produção e a direção realmente estão colocando como se fosse uma coisa grande de fato e não só uma hipérbole ali, um exagero para vender pra gente. Eu acho que só se mudasse alguma coisa no formato da votação mesmo, fosse alguma coisa grande. Tipo, eles mudarem os pesos dos votos, mas eu acredito que talvez mudar essa questão da torcida é uma coisa que eu acho que eles não fariam porque desincentiva as pessoas a votarem. A gente sabe que muito do engajamento do programa vem com esse furor das torcidas votando, muito apaixonadas, digamos assim. Então eu não sei se eles fariam alguma coisa para mudar isso. Já pensei também em Todo Mundo em um Quarto Só, que é uma coisa que eu ia amar, que existe na Fazenda, que eu acho que é muito bom, porque cria conflitos, você obriga as pessoas a conviverem de fato o tempo inteiro. Mas não acho que vai ser isso, sinceramente, até porque eles têm, por mais que o Boninho não esteja mais lá, eles ainda têm um certo receio, parece, de copiar dinâmicas que estão dando certo de outros programas. Caso contrário, olha quanto tempo demorou, por exemplo, pro Voto Pra Ficar, eles pelo menos testarem isso, como testaram no 24. Pode ser também isso, agora o programa inteiro vai ser Voto Pra Ficar, o que, beleza, ia ser uma mudança grande, mas eu acho que hoje em dia, como a gente tem visto, no 24, por exemplo, não funcionou. A gente perdeu personalidades que podiam ter durado mais tempo, porque iam render mais tempo. E na Fazenda, nas últimas 3 edições, também meio que não tá funcionando. Porque quando a gente tem visto isso nessas 3 últimas edições da Fazenda, quando uma torcida fica muito forte, o outro lado não tem apoio nenhum, o Voto Pra Ficar acaba não fazendo diferença. As pessoas conseguem, hoje em dia, se organizar e se dividir pra votar em 2 pessoas e eliminar quem eles querem. Então, acaba que não salva quem deveria salvar ali, que tá fazendo o programa acontecer. Mais uma vez, há um sequestro de torcidas. Eu espero realmente que, como o Tadeu falou, seja uma mudança grande, uma surpresa muito grande, mas eu confesso que eu tô um pouco pessimista com relação a isso. Porque como eu falei, eu acho que é pra vender peixe e no final não vai ser uma coisa tão grande assim. Mas mais uma vez, como tudo, eles estão mantendo muito misterioso, isso aí é esperar pra ver também. Sobre a decoração da casa, que inclusive vai ser toda revelada hoje, está sendo revelada ao longo do dia, ao longo de quando eu tô gravando esse vídeo aqui também, o tema eles revelaram que é sonhos. Eu achei um tema muito abstrato, uma coisa muito não palpável ali, que por exemplo, a sala que já foi revelada significa o sonho deles de serem milionários. Porque como tá passando a imagem pra vocês aqui agora, eles colocaram notas de dinheiro, a mesa de centro ali parece uma mala cheia de dinheiro. Eu achei meio... Em comparação a outras salas, eu achei essa até interessante. Tipo, ela é visualmente
demais, que é feito, a gente sabe que a decoração é feita para irritar eles, mas ao mesmo tempo eu não achei que ficou tão ruim. A combinação de cores ali do amarelo com o azul eu gostei. A cozinha também já mostraram, agora não tem meio que divisão de mesas do VIP da Xepa, elas estão ali com uma divisão meio que de cores. Tem a parte mais sóbria, mais minimalista, que eu gostei, uns tons brancos, cinza, um azul de leve. E tem aquela parte gritante que eu acredito que deva ser a Xepa, porque pra Globo é pobre, é tudo colorido e rico é minimalista, enfim, vai entender. Mas que é aquele outro lado ali, como tá passando na foto aí pra vocês, que é colorido, é gritante, é tudo quanto é cores, é Romero Brito, é um negócio esquisito. E o outro cômodo que foi mostrado é a academia, que tem um espacinho ali para eles fazerem fofoca, que tem um painel tático. Inclusive, eu acho que aumentou de tamanho esse ano, porque era bem pequenininho esse lugar. Cada vez menos espaço para academia de fato, e esse lugar aumentando de espaço. E a academia, que também já é normal ali, é uma decoração que parece verão. Acho que talvez deva ser Sonho de Verão o nome do ambiente, mas... Enfim, tá legalzinha a decoração da casa até agora. Quero ver o confessionário e os quartos ainda. E o último tópico que eu tenho pra comentar aqui é comentar justamente sobre a especulação de camarotes e veteranos, agora que a gente tem esse grupo extra, que tanto pediram ex-BBBs. Que assim, comentando sobre ter ex-BBBs e esse grupo novo de veteranos, eu entendo por que eles colocaram, porque mais uma vez eles estão muito desesperados, então eles têm que fazer assim coisas que o povo pediu. Inclusive essa dinâmica de substituir plantas é uma coisa que já tinham pedido há muito tempo. Mas essa ideia de ex-BBBs, eu sou um pouco resistente, sinceramente. Eu acredito que o que você rendeu na tua primeira edição, você rendeu talvez porque você não sabia tanto como era a repercussão do programa, porque acredite, tem muita gente que entra lá sem ter assistido muito, via uma vez ou outra e não entende como que acontece. Tanto que nessas últimas edições tem gente que entra achando que vai fazer mundos e fundos de publi de não sei o que, e não é bem o que anda acontecendo, que acha que a gente tá no 2021 ainda, não é mais assim. Mas eu acho que eu acredito que tu rendeu na tua primeira participação, talvez tu não renda na segunda, porque agora tu já sabe como funciona, tu já sabe qual é a repercussão, tu já sabe que a galera cancela às vezes sem muito motivo. Então eu não acredito, tipo assim, porque a pessoa vai render na primeira edição dela, é um veterano ali, fez uma participação muito boa, não necessariamente você vai fazer uma participação boa na segunda. A gente já teve um exemplo disso. No Big Brother 13, a gente teve a Fanny e a Natália, que foram participantes bem populares da época delas. E as duas decepcionaram muito no 13. Então não é uma garantia de que as pessoas vão render. A Nicole Balls na Fazenda 5, ela teve uma participação muito histórica na Nova Chance, quando ela voltou, em 2017, foi a primeira eliminada. Então não dá pra você cravar, não é uma garantia de nada. Inclusive eu acho que é uma ideia que é muito... beleza, eu gosto de ver essas pessoas de novo, sabe, ver o que mudou na pessoa e tal, mas não sei se vai render tanto quanto eles estão esperando que renda, sinceramente. A não ser que a Globo tenha prometido, tipo, pra essa galera, ó, vai lá, causa, se joga, que depois você vai ter uma boquinha no Multishow, a gente tem a nossa agência de publicidade, vamos te segurar um tempo, fazer uns jobs, uns trabalhos, enfim, vai saber, né? Se existe alguma coisa assim. Comentando sobre a galera que tá sendo especulada, eu vou passar rapidinho aqui nome por nome e falar se eu acho que a pessoa vai entrar, o que eu acho desse nome, enfim. Começando pelos camarotes, um que já tá aí sendo rumorado desde o ano passado, quando começaram as especulações da época de Big Brother, é o Henrique Castelli, que é ator, tem 47 anos, se eu não me engano. Já é bem conhecido aí de novela, de muito tempo. Eu lembro de assistir muita coisa dele quando era pequeno e tal. Faz uns anos que ele tá um pouco longe aí da mídia. Inclusive, eu acho que a última notícia que eu lembro de ter visto dele é que ele tentou ser escalado pra Vale Tudo, aquele remake horroroso que teve ano passado, e não conseguiu um papel na novela. Ele fez teste, mas não acabou não passando. Eu acredito que ele vá. Eu acho que é total aquela nome que a maior parte do público vai reconhecer, apesar dele estar afastado faz uns anos. Vai reconhecer de cara, vai saber quem é um nome relativamente grande, de um ator aí que quer voltar pra mídia, pra própria Globo, enfim, então faz total sentido. E ele tá dando muito na cara que ele vai também. Porque teve aquela história lá que ele postou coisa nas stories, dizendo que tava na Itália.
A galera do Twitter, como é muito perspicaz, foi atrás e viu que era um hotel em São Paulo. Ontem ele postou ali coisa num restaurante, viram ele comendo e tudo mais, lá num restaurante em São Paulo também. E a galera falou, não, eles já estão confinados, ele não vai então. E aí o Gabriel Pellini, jornalista, soltou ontem que não, eles não estão, os camarotes e os veteranos não estão confinados ainda, eles confinam hoje. Ou seja, dá tempo dele ir. E eu acredito que ele vá mesmo. O próximo nome é o Juliano Floss, que é o namorado da Marina Sena, é um menino que é da internet e veio da internet, é um tiktoker muito famoso aí, das dancinhas, participou do Dança dos Famosos do ano passado. É outra pessoa que eu acredito que vá, porque eles sempre querem alguém que represente essa parte internet, esse engajamento de internet que é bom pro programa dar uma girada na internet também, alguém conhecido desse nicho. Como eles colocaram a Vanessa Lopes no 24, que era a maior TikToker. A gente sabe que não acabou tão bem, né? Mas enfim, houve esse entendimento de colocar pessoas da internet. Então eu acredito que ele vá mesmo. Outro nome que saiu aí no final do ano passado, que eu achei a maior bizarrice, se quer cogitarem o nome dela pra estar no meio disso, porque, gente, eu não imagino essa mulher no meio disso, é o da Cristiane Torlone, dispensa apresentações, todo mundo que assiste novela ou enfim, não mora embaixo de uma pedra deve saber quem é. Fez novelas históricas aí, A Viagem, várias, O Caminho das Índias e várias outras. Tem 40 e poucas novelas no currículo. Dizem que é uma pessoa difícil e realmente parece, e aí eu fico me perguntando, o que uma pessoa dessa, que já tem dinheiro, que já tem prestígio, que é uma das maiores atrizes do país, o que ela faria no Big Brother? Existe outro lado da galera que dizem que ela é, às vezes, um pouco da pavirada o suficiente para aceitar fazer uma doideira dessa. Eu não consigo conceber essa mulher no Big Brother. Ela é de uma das famílias mais tradicionais, assim, de teatro do país. Praticamente fundaram aí o teatro no país. É muito renomada. Eu não vejo essa mulher num programa desse. Sei lá, não sei que, sei lá, fosse um laboratório para um personagem, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, ela tá com uma peça em cartaz que vai reestrear agora em janeiro, uma peça bem famosa aí com o Antônio Fagundes. Inclusive ela tá nos stories dela ainda promovendo bastante. Então eu não sei realmente. Só que ao mesmo tempo eu penso que assim, é um nome tão específico que a gente jamais imaginaria. E quem jogou o nome dela foi uma conta no Twitter, acho que é Realities Comentei, se eu não me engano, que acertou os dois últimos camarotes, o do 24 e do 25, eles acertaram 100%. Então existe um histórico aí que dá uma credibilidade e como eu falei, eu acho que é um nome muito aleatório para eles jogarem assim, que a gente jamais ia imaginar que ia aí. Então como que eles jogaram esse nome, tipo, sabe, vou imaginando assim, na minha cabeça, tô querendo trollar ali, vou chegar e jogar que a Cristiane Torlone vai estar no Big Brother 26. Ninguém vai acreditar nisso, ninguém acreditaria se eles não tivessem essa credibilidade de já terem acertado os outros dois camarotes dos anos anteriores. Mas eu ainda só acredito vendo. Eu acho que vai ser outra atriz que também tem um peso, não tanto quanto o dela, mas eu não acredito que ela vai, sinceramente. Já vou aproveitar então e falar desse nome que eu acredito que vai no lugar da Cristiane Torlone na cota atriz. Essa eu acho muito mais plausível, acho um pouco mais a cara dela, acho que vai render também se ela for, que é a Cláudia Ohana. Eu vi o nome dela em alguns poucos lugares, não saiu em muita lista, porque a galera tá insistindo muito nessa questão da Cristiane Torlone ainda. Só que eu acho que a Cláudia faz muito mais sentido de estar dentro de um programa desse. Também beleza, ela trabalha ainda, faz novela e tal. Só que eu acho que pode ser naquela coisa do tipo, ai, sou doido o suficiente pra pagar pra ver pra uma experiência dessa, o que que é, sabe? Aquele tipo de famoso que vai lá em busca da experiência. A gente sabe que não é só isso, mas a princípio eles falam que é isso. Ai, tô querendo buscar a experiência, me conhecer melhor, blá blá blá, etc e tal. Eu acho ela bem fora da caixa, às vezes, assim, o suficiente pra topar um negócio desse. Ia ser interessante ter ela lá dentro, acho que ela tem personalidade pra isso. Mas também aí esperar pra ver, até porque não são muitos lugares que estavam falando o nome dela. Eu vi muito pouca gente falando, mas inclusive quando saiu essa especulação da Cristiane, tinha gente dando certo que não era ela e era a Cláudia. Então vamos pagar pra ver. O próximo nome é um jogador de futebol que já estava rumorado para estar nas listas da Fazenda, na do ano passado e na desse ano,
que é o seu Edilson Capetinha, um jogador aí que a galera que é um pouco mais antiga vai lembrar, final dos anos 90, acredito eu, ou anos 90, enfim. Ele tá com 55 anos hoje em dia, ele foi comentarista de programa esportivo, saiu de alguns lugares aí em situações bem tensas, digamos assim. É uma pessoa que parece que é de personalidade forte. Eu acredito que talvez ele vá mesmo, porque tem gente que diz que viu ele fazendo procedimento, não sei o quê. Como viram ano passado no final da Fazenda, mas talvez era pro Big Brother, não era pra Fazenda. Olha aí que coisa, o cara já recebeu o convite e já tava bem adiantado. E a gente sabe que o Big Brother dá mais mídia, então como ele tava rumorado pra estar nas listas da Fazenda, eu acredito que talvez possa estar no Big Brother mesmo, tipo, onde há fumaça, há fogo. E eu acho que vai render, baseado no pouco que eu vi da personalidade dele, eu acredito que vai render. O próximo nome, essa eu acredito que não vai estar. Eu até tava acreditando que ela ia estar quando saiu o nome dela. Mas agora eu acho que não, porque dizem que ela tá em Miami, saiu histórias dela com filho, enfim. É a Danielle Vinitz. Pra quem não lembra aí, ela também é... Não sei se ela é casada com ele ou eles são namorados, enfim, relação estável. Com o André Gonçalves, que também é ator e participou da Fazenda e da Casa dos Artistas. Então, pelo menos um pouco próxima a reality show ela teve aí durante um tempo. Eu não acredito que ela vá. Eu acho que é um nome que poderia estar. Ela inclusive, disseram que ela tem uma peça agora no começo do ano. Então, mais igual a Torlone, é outra pessoa aí que tem peça. A Danielle, eu acredito que ela não vá, porque esses stories dela ontem com o filho em Miami, antes ela tava no Caribe fazendo uma sessão de fotos aí com o filho também. Eu não sei, eu acredito que ela não vá, no final das contas. Não tem nenhum indício assim, mas é mais por questão de feeling, eu acho. Outro nome que saiu em algumas listas aí é o da Simária. Já teve mais forte em termos de especulação em anos anteriores. Eu acho que foi no 24, se eu não me engano, que a galera jurava de pé juntos que ela ia estar. Eu acho que talvez possa ser dessa vez o momento para ela entrar. Dizem que ela passou por uma depressão aí, depois que terminou a dupla com a irmã e tudo mais. Dizem que agora ela tá querendo voltar aos poucos com a carreira artística e tudo mais. Não sei se o Big Brother ia ser o veículo perfeito para isso, porque pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Dizem que ela tem uma personalidade fortíssima e eu acredito. Eu era muito fã dela e da Simone na época da dupla, as coleguinhas. Escuto as músicas até hoje, então eu ia gostar bastante de ver ela. Mas eu acho que não vai, sinceramente. E o último nome aí dos camarotes que tá sendo rumorado, esse estavam botando muita fé, até porque ela terminou o contrato com aonde ela trabalhava agora, recentemente. Teve muita gente que conhece que diz que não, ela simplesmente tá sumida das redes por conta do fim do contrato como tá dando muita especulação, com onde ela trabalhava e porque ele, que é um personagem, na verdade, tá aproveitando o hype do nome do que estavam rumorando de estar no Big Brother, então ela tá aproveitando o hype pra estar sumido aí. Que é a blogueirinha Bruno Matos, porque é a pessoa por trás do personagem. Eu tava achando durante um tempo que ia estar, sinceramente. Eu queria ver, tipo, se ele ia... Até porque, como que ele ia mesclar o Bruno, pessoa, com a blogueirinha ali, que as pessoas iam querer ver isso também, acredito eu. Mas eu acho que ele não tá, sinceramente. Acho que o término do contrato foi por conta do desgaste da relação ali do programa mesmo. Porque tinham cancelado o programa dele depois de muita polêmica nessa última temporada, de frente com blogueirinha. Eu acredito que não vai estar e ele esteja só aproveitando o hype mesmo. Gostaria de estar errado, ou não, né? Porque a gente não deseja ir pra reality show pra ninguém. Desse pessoal famoso, na verdade. Enfim, então é pagar pra ver, é esperar pra ver se tá ou não tá. Agora falando um pouco sobre os veteranos, esses tá uma pipocagem de nome. Se juntar tudo que saiu em tudo quanto é lista de jornalista, a casa já tem uns 50 BBBs. Mas eu peguei os que estão mais badalados aqui, no sentido de ter mais fogo nas especulações. A primeira delas, que essa eu acho que está praticamente confirmada, porque é um dos primeiros nomes que a gente pensa quando a gente fala em ex-BBB, é o da Ana Paula Renault. Inclusive ela postou desde o ano passado, aí ela tá postando muita coisa em clínica de estética, tá dando uma renovada no visual, pigmentação de sobrancelha, de boca, tratamento de pele, das clássicas permutas aí. Eu acredito que ela vá mesmo. A Ana eu acho que é um nome, falando agora se vai dar certo ou não.
No sentido de render, com certeza. Porque ela é causadora. Ela é uma pessoa de opinião forte, é polêmica, gosta de causar, enfim, a gente já viu isso. Só que ela, se vai dar certo pra ela, eu se fosse ela, sinceramente, eu não entraria. Juro por Deus. Porque talvez eu entraria pela mídia, porque a gente sabe que ela diz que é jornalista, gosta de, enfim, tá... Por mais que ela diga que não, ela gosta de estar no holofote. Mas pra voltar pra mídia ia ser bom. Mas eu acho que talvez dê muito errado pra ela. Porque no 16, quando ela participou, ela foi a favorita, mas era uma dinâmica muito diferente. Tanto em termos de cabeça do público, o programa já estava numa decrescente, já vinha num declínio, assim. Ela meio que deu uma renovada aí na edição dela, eu acho que foi uma daquelas de edições ali. Veio do 14 do 15, que a galera não engajou e não falou muito. O 16 dela, por conta dela, teve um alto no engajamento do programa. Só que eu acho que pra personalidade dela ter funcionado lá, e naquela época já tinha gente achando ela muito arrogante e demais, por mais que ela fosse a favorita, e óbvio o amor era muito maior que o ranço, eu acho que é uma coisa que funcionou naquela edição, naquele tempo. É um retrato daquela época. Eu não acho que funcione hoje em dia. Se ela, tanto é que ela entrou na Fazenda 2 anos depois, deu favoritismo pra Nádia e saiu com a galera achando ela extremamente arrogante, prepotente e várias outras coisas. Até um pouco escrota. Desculpa o termo aí. Que é o que eu acho que tem mais possibilidade de acontecer se ela entrar nessa mesma toada esse ano, sinceramente. Se ela entrar, que eu acho que ela vai entrar no Big Brother, se ela voltar com esse ar. Porque a primeira hora que ela botar o dedo na cara de alguém lá, vai ter muito mais gente dizendo: nossa, que arrogante, que prepotente, que insuportável, não sei o quê. Principalmente se for alguma queridinha ou um queridinho que o público pegar pra adotar e, nossa, olha como ela foi malvada com o povo. Então, eu não sei se ela vai conseguir segurar a personalidade dela, ou se ela segurar a personalidade dela, pode ter aquela outra coisa do tipo, poxa, não é a Ana que a gente conhece, que a gente sabe que tem personalidade. Tipo, se puxar o freio de mão, sabe? Então pra ela é bem perigoso nos dois sentidos. Vamos ver o que vai acontecer. Outro nome que tá sendo bem rumorado, tá em muitas listas, essa eu também acredito que vai, porque ela tá dando um pouco na cara nos stories, assim, e algumas pessoas que estão próximas a ela meio que já confirmaram isso. Saiu aí em Instagram de fofoca, não sei mais o que. É a Sol do Big Brother 4, lembra? Do Yarno Silver. Eu era muito pequena, mas eu lembro disso na época. Lembro até exatamente da prova que ela tava. Era uma prova de resistência onde ela tava cantando isso. Também clássica, rendeu muito na edição dela, é muito carismática, eu pelo menos acho isso, ela é muito simpática, tipo no vídeo, por exemplo. Ela também é outra que tá fazendo publi, tá fazendo uma recalchutagem aí, a gente vê isso no Instagram. Dizem que ela não postava muito no Instagram e agora do nada, de dezembro pra frente, ela começou a ter um pico de postagens e de stories e não sei mais o que. Então, eu acredito que ela também é empresária agora, se eu não me engano, então eu acredito que pra dar um hype até na marca dela, no nome dela, ia ser bom ela ir pro Big Brother. E é um nome clássico até pra eles pegarem pessoas que fizeram história no programa de edições muito mais antigas, que a gente tem mais uma vontade de ver também. Porque imagina, por exemplo, ela participou do Big Brother 4 lá em 2004, vão fazer 22 anos da participação dela. É interessante ver esse povo, tipo, sei lá, imagina, mais de 2 décadas depois. Eu tava com medo de que quando eles anunciaram isso, eles acabassem pegando só pessoas que das edições mais recentes, mas pelo visto não, felizmente. Eu acredito que ela vai estar, e vai ser interessante assistir ela. O próximo nome participou do Big Brother 12, esse eu acho que vai estar também. Não sei por que eles chamaram, sinceramente, mas é o seu Jonas Susbah, eu acho que se fala assim. Que era o ex da Mari Baianinha, separaram, eles estavam construindo uma casa na época que separaram, inclusive. Participou do Big Brother 12, como eu falei, não rendeu muito. Ele é um cara que eu lembro que se você espetar ele muito, ele até sai um pouco do sério e bate boca ali. Mas é muito difícil. Ele é muito certinho, ele tenta passar essa imagem de ser muito certinho. E eu acredito que seja, assim. Uma das pessoas que meio que fundou essa questão de influencer aí, com aquele negócio de Mahamuda e não sei mais o que lá. Foi uma febrezinha na época. Mas eu acho que não vai render nada, eu acho que ele vai estar lá só pra ser bonito, sinceramente. Porque vai ter 1001 piadas com o tamanho do órgão dele, que chamam ele de Jonas 22, pra quem lembra da polêmica, não à toa, né? Mas enfim, vai estar lá pra andar de sunga na casa. Eu vou reclamar?
Aí vou reclamar porque tá tirando vaga de alguém que eu queria ver, mas enfim, né, dos maiores o menor. Pelo menos é alguém bonito pra gente ficar olhando. Podia ser pior. O próximo nome ainda nessa cota, esse eu acredito que não vá, mas estava aí nas listas até um tempo atrás, com muito fogo nessa especulação, é o do Arthur Pico ali do Big Brother 21. Teve um relacionamento com a Carla Dias, ela passou aquela vergonha se ajoelhando pra pedir em namoro, ele não tava nem aí pra ela. Depois que o Projota sai, ela sai, dá uma virada ali, ele começa a ser uma pessoa um pouco mais benquista, tem uma trajetória interessante, briga com o Fiuk, sai relativamente bem, assim. É uma das pessoas mais populares da edição dele, que foi uma edição bem histórica, o 21. Eu acredito que é um nome que eles chamariam pra essa parte dos homens ali, mas ontem eu vi que ele tá aproveitando pra fazer sorteio de iPhone e pra fazer bets, publi de bets em geral. Então eu acho que por conta disso isso me grita que ele não vai, porque se ele já tá aproveitando o hype do nome dele tá especulado pra fazer isso, já é um grande indicativo de que não vai. Eu até queria ver, apesar de que ele tá namorando agora, ele tá de casal com a Ivy também, Big Brother, que é Big Brother 20, uma edição antes da dele. Eu acho que eu só queria ele se fosse solteiro, sinceramente, porque é uma dessas pessoas que na época da edição dele ele já tava num desespero pra fazer casal, e eu queria ver esse desespero de novo, porque poderia gerar situações ali. Solteiro eu não sei, namorando eu não sei se ele vai render muito, sinceramente, porque eu não lembro dele muito pra jogo, assim, mas eu acho que no final das contas vai acabar não indo. Até porque o Jonas já tá ali pra preencher essa cota de homem bonito, que é colírio pro povo, enfim. O próximo nome, esta pessoa negou ontem, rendeu polêmica com o Léo Dias, inclusive. Ele jogou um baita de um deboche pra ela. Tô em dúvida se ela vai. Mas está sendo muito especulada também, que é a Fly Slane, do Big Brother 20. Um ótimo nome também, causou bastante na edição dela. Ela tem uma personalidade bem peculiar em muitas situações aí. Teve essa polêmica ontem dela ter soltado um vídeo dizendo que não ia. Eu achei, sinceramente, ao contrário da próxima que a gente vai falar, que eu achei o vídeo um pouco fake, o da Fly eu achei sincero, assim, sinceramente. Mas ao mesmo tempo que eu achei sincero, eu tava assistindo o Space do Muca aí, pra quem conhece, ontem, e o menino que trabalha lá, o GG, do Twitter, soltou que uma fonte dele disse que, e ele é muito bem conhecido, muito bem relacionado, disse que uma fonte dele falou pra ele que eles pediram houve uma orientação da Globo e da produção para as pessoas que talvez estejam confirmadas aí darem as caras em restaurante, saírem daquela coisa, aparecerem em stories, negarem que vão. O engraçado foi que ontem, curiosamente, a Flyslane negou, a Adbala negou, a Sara negou. O Henrique Castelli apareceu comendo em restaurante, como não aparecia nos últimos dias, fazendo qualquer coisa em público. Achei muito esquisito, e então essa informação dele que ele apurou aí com as fontes faz total sentido, porque ontem todo mundo resolveu negar e aparecer em público. Meio esquisito, né? Então tem a Fly aí com essa polêmica, ela soltou esse vídeo dizendo que não ia ir. Me pareceu bastante sincero, até a parte onde ela falou que ela perdeu a vaga por conta do Léo Dias. Ela até teria aceitado quando eles sondaram ela e ela estava em processo de entrevistas ali pra ir e tal. Tava acertado, só que aí o Léo Dias postou que ela era uma das pessoas que ia estar lá dentro e a Globo resolveu voltar atrás. Eu não acredito nessa parte. Não sei por que ela falou isso, sinceramente. Então talvez me dê a impressão de que ela vai no final das contas, isso foi pra despistar mesmo. Mas eu ainda tô meio a meio com ela, não sei realmente se ela vai. Ela é cantora, tem que deixar tudo muito esquematizado. Ela disse que ela tinha gravado várias músicas, inclusive no vídeo, pra eles irem postando ao longo da participação dela no programa, pra dar um hype, né? Mas não sei. O vídeo dela me pareceu sincero, mas aí tem essa parte do Léo Dias que eu achei, pra que ela ia falar isso, sabe? Enfim. O próximo nome, que também foi muito pedido, muito especulado, essa eu ainda acredito que vá, porque esse vídeo que ela postou não me convenceu, é o da Sara Andrade, do Big Brother 21, lembra? Muito amiga do Gil, da Juliette até um certo ponto, a galera chamava ela de espiã, ela teve VT disso, um nome bem popular aí em termos de ter rendido no programa. Ela postou um vídeo ontem, com 5 minutos,
quase todos os outros que estão especulados, que ela não ia pro programa, imagina, porque a galera tava pedindo muito pra ela falar sobre isso. Não lembro se ela chegou a falar se veio convite ou não, eu acho que ela não falou isso. Mas que ela acabou de voltar de viagem, tava em união, e aí resolveu gravar o vídeo porque a galera tava especulando muito, né? Indo na DM dela, amigos inclusive, falando com ela e tal. Só que ela dá umas risadas no vídeo que me pareceram muito nervosas. É umas risadas tipo... sabe? Uma cara que ela faz, assim. E ela justificou o fato dela não estar postando muito stories, dizendo que ela não é boa nessa coisa de Instagram e ela não posta muito stories. Não me convenceu, sinceramente. E depois que eu soube disso, que teve essa orientação da Globo pra eles despistarem, aí que eu acho que... eu acho que ela vai mesmo, sinceramente. Aí o Gil postou uma ligação, uma chamada de vídeo com ela depois. Ai, amiga, não sei o quê. Ai, não sei não. Pra mim isso aí foi muito pra despistar. Eu acho que vai. Se vai render, eu acho que ela tem uma personalidade que vai render sim. Só que ao mesmo tempo, eu acho que talvez ela se enquadre muito no que eu penso e falei sobre a galera que participa uma segunda vez. Você sabe que você pode ser cancelado por qualquer coisa, e ela foi cancelada por falas sobre pandemia e outras coisas ali, que não são qualquer coisa, são coisas um pouco mais substanciais. Só que aí ela vai lembrar de puxar o freio de mão agora, então eu não sei se ela vai render muito. Talvez pro jogo interno ela renda, mas vamos ver, enfim. Próximo nome, essa eu queria que tivesse muito, não tá sendo tão especulada quanto esses outros nomes que eu falei até agora, é o da Lia, do Big Brother 10. Inclusive, ela é uma pessoa que falou em entrevistas, que lembra quando teve aquela dinâmica de alguns ex-BBBs voltarem no Big Brother 13? Ela era uma das pessoas que tava na boca da caçapa pra voltar, tava quase voltando, tinha sido escolhida pela produção, chegou a ser confinada. Só que aí acho que 2 dias antes deles entrarem, a produção chegou falando: ah, a gente vai te liberar porque caiu, você não vai mais entrar. E nunca deram um porquê do porquê que ela não entrou. Enfim. Eu acho que dessa vez vai. Ela é de uma edição histórica e ela tem uma participação bem recheada de tretas e conflitos e momentos, digamos assim. E tá na memória afetiva do público aí. Eu acredito que ela vá dessa vez, porque eu acredito que seja um dos nomes que eles devam ter, assim, ligado de primeira pra perguntar sobre participação, sondar se quer ir ou se não quer ir. Ela tá bem misteriosa no sentido de mídias, assim, e tal. Não dá pra pegar alguma coisa e dizer vai ou não vai. Ela é literalmente esperar pra ver mesmo. O próximo nome é o seu Ricardo Alface. Acho que é Camargo o sobrenome verdadeiro dele mesmo. Que olha só, é mais uma das pessoas que veio negar ontem que vai. Olha que coincidência. Ele é do Big Brother 23. Teve ano passado, naquela dinâmicazinha, lembra? Quando eles tentaram dar um hype no Sincerão e chamar alguns ex-BBBs pra fazer um júri lá, o pipocômetro. Ele era uma das pessoas que tava ali. Do 23, particularmente, uma edição que não deu muito certo. É um elenco que eu esqueceria um pouquinho, mas desse elenco tem nomes bons, um ou outro, e ele é um dos únicos, quiçá o único, que eu chamaria de volta. Porque eu acho que ele rendeu, ele tem personalidade forte, tretou bastante, fala bastante. Só que ele trocou a carreira, como ele mesmo falou no vídeo de ontem, uma coisa que me chamou a atenção. Ele trocou a carreira dele ele era biomédico ou biólogo, um negócio assim, é bio alguma coisa, eu não lembro agora, desculpa aí. Mas ele disse que ele trocou essa carreira por influenciador, tá dando certo, depois do programa e tudo mais, trabalhando com internet. Então eu não sei se ia ser bom pra ele entrar e se expor de novo, até porque ele é uma personalidade que é bem forte. Então pode dar muito certo como pode dar muito errado, mas pra todo influenciador é aquilo. Como pode dar muito errado, pode dar muito certo, a galera quer o hype, então talvez vá. O vídeo dele me convenceu de que ele não vá? Me convenceu no sentido de que ele é bem... o jeito que ele fala, eu acho bem sincero. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um nome que eles chamariam também dos homens aí. Vamos ser sinceros, homem causa um pouco menos do que mulher, então não é uma garantia de que são participações que a gente possa olhar e dizer caramba, vai dar certo. É um nome que a gente pode colocar lá pra mexer com a casa. O dele é um que eu acho que a gente pode imaginar que talvez mexeria com a casa. Mas ao mesmo tempo entra naquela coisa que eu falei da Sarah, de que tipo, vai entrar com o freio de mão puxado pra não se cagar, digamos assim. Eu vou ter que usar essa expressão porque não me vem outra coisa na cabeça, desculpa, gente.
Então, não sei se entraria. É um nome que eu acho que eles convidariam, com certeza, lembrariam ainda mais tratando das vagas masculinas, mas não sei. Eu acho meio a meio, igual a Fly, por exemplo. É esperar pra ver. O próximo nome, esse eu acho que não entra. Tava em algumas listas. É um dos nomes que eu acredito que de cara eles devam ter ligado. Que é o da Fernanda Band, do Big Brother 24. Eu, particularmente, acho que ela tem bons momentos ali no programa. Só que são muito poucos, porque o resto do tempo a gente vai lembrar muito das piadas que faziam na edição e no Twitter com ela, no Instagram e tal, de que ela era muito acamada, inclusive ela e a Pitel, depois que saíram do programa, ganharam um programa no Multishow, Na Cama com Pitanda, quem lembra do famigerado, o Casa Kalimann 2.0, fazia até referência a essa piada das duas dormirem muito e tal. Mas ela tem uma personalidade forte. Só que ela é uma das pessoas que ainda tá trabalhando com o público, porque ela saiu com uma torcida bem expressiva, assim, pra ela, uma galera que gostava muito dela. Então, por ela estar trabalhando com o público, eu não acho que ela ia ser louca de se meter nisso de novo, sinceramente. Apesar de eu lembro de ter lembrado de uma entrevista que ela deu pro programa do Selfie, acho que no ano passado, ele pergunta pra ela se ela voltaria pro Big Brother e ela fala que super voltaria. Mas eu acho que é uma daquelas coisas que, sabe quando a gente responde, tipo assim, sem o convite chegar? Nossa, eu super voltaria, imagina, tenho muito carinho, foi lá que minha vida mudou e tal. Mas eu acho que quando o convite chega é outra coisa que você pensa, eu tô trabalhando muito ainda com marcas e tal, não sei se é bom, vai dar bom pra mim, é melhor eu não botar a carroça na frente dos bois. Então, né, enfim. Próximo nome, esse aí eu fiquei embasbacado quando tava saindo em lista. Eu falei, não é possível que a Globo vai trazer alguém dessa edição. É o Darley, do Big Brother 19, que foi um dos maiores fiascos essa edição da história. Tanto que obrigou eles a repensarem um pouco o formato e trazerem a questão dos camarotes no 20. Foi muito ruim esse Big Brother. Ele é uma das únicas pessoas, assim, que pelo menos ainda fazia um mínimo de coisa lá dentro. Mas eu esqueceria todo mundo dessa edição. E ele é mais uma das pessoas que negou, só que ele negou antes desse povo. O que eu acho que dá mais peso pra negativa dele, essa questão de credibilidade. Eu acho que ele seria um nome que eles chamariam, mas não nesse ano. Eu acho que ele seria um nome que eles chamariam, talvez, sei lá, no segundo ano que eles estão fazendo. Tipo, se der certo esse ano, essa questão de veteranos, eles fizerem ano que vem de novo, talvez possa ser uns nomes ali que eles olhariam e falariam, talvez a gente chamaria o Darley. Para um primeiro ano, eu acho que tem muitos nomes mais de edições e mais interessantes, assim, com todo respeito ao moço. Ele negou e a negativa dele me pareceu bem sincera e, como eu falei, veio antes dos outros, o que eu acho que dá mais peso pra veracidade ali. Ele falou que estavam falando muito com ele, os amigos, em WhatsApp, as marcas que ele trabalha, porque ele é influenciador agora, vieram falar com ele por conta de contrato, então pra acalmar essas pessoas ele veio negar que ele vai estar no programa. Eu realmente, não, ele falou inclusive que não chegou ao convite nenhum. Eu acredito nele realmente, não acho que ele vá. Acho que eles não iam querer trazer ninguém do 19, sendo que é uma edição que eles mesmos dão uma ignorada. Ano passado, quando teve aqueles melhores momentos, bodas do Big Brother, não sei mais o que, praticamente não passou nada do 19, imagem nenhuma. É como se eles tivessem esquecido. Então eu não acho que eles iam atrás de alguém do 19 para poder colocar em vagas tão estritas como são desses grupos esse ano. Que, se eu não me engano, acho que vão ser 8 veteranos. Então não acho que pegariam alguém do 19, enfim. O último da lista, mais uma das pessoas que negou ontem, inclusive causou muito ontem no Twitter. Esse é o nome que eu queria ver, porque eu acho que causa muito, a gente já viu ele até no Power Couple da Record, também causou demais lá, que é o seu Watson Neri, o famoso Adbala. Ele falou que ele até foi contatado, mas se eu não me engano não passou no processo seletivo. Eu nem sabia que tinha entrevistas ou uma seleção do mesmo jeito que tem com os pipocas, pra essa galera de camarote veterano. Tudo bem que você tá concorrendo com outras pessoas e eles vão fazer um processo ali, mas não um processo tão extenso. Porque ele falou que ele fez entrevistas e aí acabou caindo na última. Inclusive tava muito revoltado ontem no Twitter por conta disso. E no Instagram. Eu queria ver ele, mas eu acredito realmente que ele não vai, sinceramente. Acho que é um nome que, pela polêmica, a Globo possa ter chamado aí e ele realmente estava interessado. Mas o tanto que ele estava tão mexido, digamos assim, com isso no Twitter ontem, me dá a entender que ele realmente não vai. Então, uma pena, esse é um nome que eu acho que ia render muito.
Bom, por enquanto é isso. Amanhã a gente vai ter a revelação dos 20 nomes pipocas, a gente vai ter o começo dessas casas que vão ser transmitidas, eu acho que pelo Globoplay. Vou estar de olho, óbvio, para comentar aqui, para trazer para vocês o que eu acho, o que eu não acho. Então vão aguardar para ver se vai sair mais especulação de mais alguém, porque eu acho que agora que começa a chegar muito mais perto do programa, uns 2 ou 3 dias antes de começar, a galera dos jornalistas começam a ter acesso a mais nomes aí, talvez algum ou outro que esteja escondido, não tenha sido especulado ainda, estejam guardando as 7 chaves que eles consigam a informação. Eu volto amanhã para comentar essa pré-estreia, digamos assim. Boa quinta-feira para vocês e fui.